Bom, nesse segundo exercício, um pouquinho mais elaborado, um pouquinho mais, vamos dizer assim, trabalhoso, né? Não é difícil, apenas trabalhoso. Nós vamos chegar à conclusão usando os mesmos recursos que nós usamos no exercício anterior. Não vamos fugir, o nosso raciocínio é o mesmo. Vamos usar o OPV, a propriedade, né, do OPV e a propriedade dos ângulos suplementares, se necessário. Às vezes nem é necessário. Vamos lá, vamos entender o que está pedindo aqui. Olha só, aqui está me dizendo, pelo enunciado do problema, que eu tenho a reta R paralela à reta S. Estão aqui. São paralelas. As retas T e U são transversais. Está aqui, ó, a reta U e a reta T. Ou seja, na minha construção aqui eu tenho retas paralelas cortadas por duas transversais. Muda alguma coisa? Não. Não muda nada. No primeiro exercício nós tínhamos duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Aqui agora nós temos duas retas paralelas cortadas por duas transversais, né? Aqui nossa construção. E o que se pede? Calcule x mais y. Primeiro, x está aqui, y está aqui. Eu tenho que calcular, encontrar as medidas dos ângulos e somar para ver quanto dá. Como que a gente pode resolver isso? Eu tenho a medida desse ângulo, que vale 20 graus, e tenho a medida desse outro ângulo, que vale 70 graus. E isso aqui já é o suficiente para a gente encontrar o valor de x, o valor de y e somar. Então, olha só como é que a gente pode fazer isso aqui. Muito bem. Esse ângulo de 70 graus, podemos começar por aqui, podemos começar por aqui, não tem uma regra, né? A gente vai, pelo caminho que for, a gente vai chegar no mesmo resultado. Vamos começar pelo ângulo de 70 graus. Olha só, sabemos que o ângulo de 70 graus, ele é adjacente a esse ângulo. E, além de serem adjacentes, eles são suplementares. Já vimos que os ângulos suplementares são aqueles que, quando a gente soma as medidas, né, dos ângulos, eles resultam em 180 graus. Então, temos aqui, esse ângulo é suplementar ao de 70. Ora, se os dois somados resultam em 180 e eu tenho aqui um ângulo de 70, esse ângulo aqui, vamos chamá-lo, por exemplo, de Z, será 180 menos 70. 180 menos 70, 110 graus. Pronto. Já encontramos um ângulo. Esse ângulo aqui vai me ajudar a achar o de baixo. Por quê? Eles são correspondentes e os ângulos correspondentes são iguais. Então, se eu encontrei esse Z, que vale 110 graus, e ele é correspondente ao ângulo X, e eu sei que os ângulos correspondentes são iguais, então pergunto, qual é o valor do ângulo X? 110 graus. 110 graus. Pronto, já encontramos o valor do X. Fizemos algum cálculo complexo aqui? Não, só usamos a propriedade dos ângulos suplementares. Muito bem, encontramos X, agora falta encontrar Y. Agora, para a gente encontrar Y, nós vamos nos basear nesse ângulo 20 aqui, ó. Imagine agora as duas retas paralelas e essa transversal agora. Essa
a reta U é a que nos interessa agora. Usamos a reta T, beleza? Agora vamos usar a reta U. Imagine as duas retas paralelas e a reta U transversal. Olha só, aqui eu gerei um ângulo que mede 20 graus. Esse ângulo é oposto ao vértice por esse, que também, se são opostos pelo vértice, esse vale 20, obviamente esse também vale 20. Então tá aqui. Vamos colocar aqui, ó, 20 graus. Agora, lembra do primeiro exercício que nós comentamos que as propriedades que acontecem aqui, ó, nesse cruzamento dessa reta com essa transversal, as propriedades que acontecem aqui, elas também acontecerão aqui. Por quê? Porque essas duas retas são paralelas. E essa transversal, ela é transversal às duas. Então, as consequências ou as propriedades que aparecem aqui têm que aparecer aqui também. Então, se esse ângulo aqui é oposto pelo vértice, esse ângulo aqui, ó, será oposto pelo vértice ao y. Qual que é a medida desse ângulo sendo oposto pelo vértice? E eles sendo iguais. Sendo iguais. Esse ângulo aqui, ó, também vale 20. Se ele vale 20 e esse aqui é oposto pelo vértice, esse aqui vale 20 graus. Pronto. Encontrei o valor de y. Agora é só somar e correr para o abraço. X mais y, eu tenho 110, que é o valor de x, mais o y, que vale 20. 110 mais 20, 130 graus. Então, um exercício que parece ser mais elaborado do que o primeiro, nós encontramos as respostas mais rapidamente. Por quê? Porque nós já usamos as propriedades que a gente conhece. Nós já usamos, que são a propriedade do OPV e a propriedade dos ângulos suplementares, adjacentes e suplementares. Correto? Então, a intenção desses dois exercícios foi de resolver dúvidas ou tirar dúvidas, né? E reforçar esse conceito. Porque nós precisaremos, né, dessas propriedades bem definidas, bem claras, né, para conteúdos futuros. E fica bem firmado que, usando as duas propriedades corretamente, nós não precisamos nem fazer cálculos demais. Cálculos simples, que resolvem qualquer exercício nesse sentido aqui, né? Então, espero ter ajudado com esse vídeo, né? Reforçado alguns conceitos, tirado algumas dúvidas, e a gente vai trabalhando isso em aula, né? Revendo mais com alguns exercícios, tirando mais algumas dúvidas, e vamos tocar em frente, né? É isso aí. Um abraço a todos.